Tivemos a exposição no capítulo 1, mas Deus, em sua providência, traz nesse capítulo, fala-se sobre vida e paz. E são dois termos que são muito mencionados no período do Natal, vida e paz. Você encontra, até naquele que não professa o Senhor, um quebrantamento na sociedade. A sociedade fala sobre paz, sobre vida, as pessoas se confraternizam nos trabalhos, nos locais, nos condomínios, em todo local, eles falam sobre paz. E esse trecho da palavra de Deus, creio que nos ajuda a perceber um pouco mais o que muitas vezes a sociedade chama de vida e paz, não é propriamente o que Deus em sua palavra menciona sobre vida e sobre paz. Vamos ler inicialmente verso 1 ao verso 4. Palavra de Deus, capítulo 2 do profeta Malaquias. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês, se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos: enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas. E vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Chegamos, meus irmãos, nesse momento a analisar o texto do profeta Malaquias, capítulo 2. Vamos caminhar um pouco até o verso 16. E eu queria relembrar um pouco o contexto desse livro. Um livro em que o povo de Israel já havia ido para o cativeiro babilônico. Passados 70 anos, muitos morreram lá. Alguns foram jovens, outros nasceram lá no cativeiro babilônico. Eles voltaram com a expectativa e um grande anseio nos dias de Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias. Voltaram em 3 momentos distintos, 3 levas, com a permissão do rei persa. Eles voltam com a expectativa de voltar para a terra, reconstruir o templo e viver dias abundantes, longe da escravidão. E eles começam a ver que a situação, ainda que foi uma grande bênção voltar do cativeiro babilônico, mas eles começam a ter várias dificuldades, vários opositores. Nós vemos no livro de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias mostra claramente que eles tiveram que lutar contra a frieza espiritual do povo, que não estava tão interessado em reconstruir o templo, mais interessado em reconstruir as suas próprias casas. Eles reconstruíram o templo. O livro do profeta Ageu narra o momento após a reconstrução do templo e mostra que aquele templo era um templo muito simples, muito distinto da glória externa do templo de Salomão. E isso levou à tristeza de muitos especialmente os idosos que esperavam um grande templo. Mas aqui, depois de alguns anos, o profeta Malaquias ele está nesse contexto um pouco mais adiante de Ageu e Zacarias para tratar o coração do povo que agora está com o templo, está na terra, já passou pelo período do cativeiro babilônico, foram curados do problema da idolatria. Conta-se que depois do retorno do cativeiro babilônico, Israel pode ter vários outros problemas, menos o problema da idolatria. De fato, eles foram curados. Mas não significa que eles não tiveram outros tipos de problemas. E um dos problemas que o profeta vai ser usado a tratar é como eles lidavam com o culto. Como eles ofendiam ao Senhor ao se aproximarem de Deus. O capítulo 1, que nós já meditamos, fala como havia erro na parte do povo e na parte dos sacerdotes, porque o povo ia ao Senhor fazer aquela estrutura dos 7 primeiros capítulos do Levítico, que mencionam quais são os tipos de sacrifícios. Eles iam até o local de adoração e havia um local no templo que era chamado de átrio. Eles poderiam
chegar ao átrio e depois eles poderiam chegar até a porta do lugar santo. A porta ali do átrio, onde estava do lado de fora do lugar santo, melhor dizendo, o altar de holocausto, mais adentro o lugar santo e mais adentro ainda o santo dos santos. Eles não poderiam entrar nesses locais onde apenas o sacerdote ele transitava. O sacerdote pegava a carne do animal, levava uma parte, dependendo do sacrifício, para o altar de holocausto, e dependendo do sacrifício, ele levava uma parte para dentro, para aspergir na cortina, para entrar no Santo dos Santos apenas naquele sacrifício de Levítico 16. Mas havia muitas particularidades, mas o ponto é que o adorador ele não entrava no local onde estavam os elementos do santuário, ele ia até a porta, ele levava o seu animal. O sacerdote era responsável por estudar a palavra de Deus e conhecer toda a exigência da adoração, daquilo que era agradável a Deus e que não era agradável a Deus, e se dava um encontro do adorador com o sacerdote na porta. O adorador não entrava onde estavam os elementos de culto. Ali naquele encontro, o adorador levava o animal e apresentava: eu quero oferecer esse animal aqui, porque eu cometi pecado e eu quero adorar o meu Senhor. O sacerdote deveria, em primeiro momento, examinar o animal, que deveria estar vivo, santo, significa sem nenhum defeito. Olhar o animal e ver que ele cumpria todos os requisitos. O sacerdote ali fazia um ritual onde o adorador colocava a mão em cima da cabeça do animal, como se diz lá em Levítico capítulo 1. Matava-se o animal ali na porta, e o sacerdote dizendo: a sua oferta, ela está de acordo com os trâmites da lei, eu aceitarei a sua oferta, porque Deus vai aceitar a sua oferta. E ele levava aquele animal para dentro, e ele abençoava o ofertante. O que aconteceu é que o povo, naqueles dias, meus irmãos, não tinha dinheiro, não tinha moeda. O sacerdote, ele, parte daquela carne, ele colocava sobre o altar para queimar, e parte era o seu sustento, a sua comida. Ele poderia comer, ele poderia ser suprido com aquele alimento. E depois da frieza do povo, o povo começou a pegar parte do seu rebanho, animais que eram animais defeituosos, animal cego, animal manco, que tinham pouco valor de mercado, que se ele fosse para a praça para trocar, ele trocaria por um baixo valor. Eles começaram a trazer para oferecer isso ao Senhor. O sacerdote, sabendo que se ele reprovasse aquela oferta, implicaria em ele receber pouco alimento, ele começou a fazer vistas grossas e a permitir todo animal que as pessoas oferecessem. O capítulo 1 é um capítulo de confronto, quando Deus diz: será? Algumas perguntas são colocadas no capítulo 1 quando diz assim: será que se você oferecesse esse tipo de tributo ao seu governador, ele aceitaria? Evidentemente que não. Mas por que vocês me ofendem, desonrando? E os termos são muito fortes no capítulo 1, quando diz que o povo estava profanando o nome do Senhor, porque estavam entregando ao Senhor aquilo que era o resto. Mas se você atentar para o capítulo 1, você vai ver que esse problema está entrelaçado. O povo estava entregando o resto, mas o capítulo 1, ele começa a tratar especificamente daquele que foi colocado ali para ser o crivo. Aquele que foi separado por Deus para ficar na porta da adoração e não aceitar a adoração que era contra os princípios da palavra de Deus. O sacerdote. E Deus começa a confrontar o sacerdote dizendo: por que você está aceitando esse tipo de oferta? Porque você não quer rejeitar o povo quando eles estão entregando o resto. Por que você está fazendo isso? E por isso, no capítulo 2, quando nós começamos aqui em Malaquias capítulo 2, o Senhor continua agora a falar com os sacerdotes sobre as implicações sobre essa passividade. Os sacerdotes poderiam dizer: não, mas é o povo que está entregando o resto, eu apenas estou recebendo. Mas Deus está dizendo que Ele está irado
com os sacerdotes, porque eles foram colocados ali exatamente para isso. Para dizer aquilo que Deus se agrada e para dizer aquilo que Deus não se agrada. Eles estavam contra a própria vocação ao serem passivos. Versículo 1 ao versículo 4, Deus chama os sacerdotes ao arrependimento. Quando no verso 1 diz: e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem, não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. É verdade que quem estava entregando os animais fora do padrão da palavra de Deus eram o povo. Mas o Senhor está agora tratando com os sacerdotes, com aqueles que estão passivos. Sacerdotes, este mandamento é para vocês. Interessante, meus irmãos, que nós que ocupamos alguma função de autoridade, seja o pastor, seja o presbítero, seja o pai, um professor, nós sempre somos colocados a assumir uma função onde nós vamos exortar, nós vamos corrigir aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. E o risco que nós podemos cometer é de, ao assumirmos aquela posição, nós nos perdermos e não nos tornarmos mais exortáveis. Pensarmos que por estarmos exercendo aquele papel de autoridade, nós estamos acima da lei. E o sacerdote é exatamente aquela pessoa que ela está todo o tempo sendo recebida como autoridade para exortar o povo, para corrigir o povo, o pai para com o filho, o presbítero para com o membro da igreja, o pastor para com o membro da igreja. Mas nenhum de nós, meus irmãos, está acima da lei do Senhor. O Salmo de número 2 diz: ó juízes da terra, deixai-vos advertir. O Senhor vai exortando aqui no livro do profeta Isaías. Nós lemos várias vezes em que o Senhor diz ao rei da Babilônia, diz: olha, você, o rei da Assíria, depois o rei da Babilônia, você está agindo contra o povo, mas cuidado, você não é o soberano. Se arrependa diante de Deus. E o Senhor está dizendo para os sacerdotes: olha, esse mandamento é para vocês. Nós estamos, meus irmãos, exortando os nossos filhos, os nossos liderados, mas às vezes nós somos confrontados, né? Os pais sabem muito bem, os filhos às vezes nos dizem algumas palavras e a vontade que a gente dá é de dizer assim para eles não dizerem mais nada, né? Calarem a boca e simplesmente, e se a gente temer o nome do Senhor, a gente vai ver que muitas vezes eles estão com a razão. E nós precisamos colocar a nossa autoridade debaixo da palavra do Senhor. A nossa autoridade, ela só tem valor quando nós andamos na palavra de Deus. A nossa autoridade não está acima da palavra de Deus. Ouçam, sacerdotes, se vocês não ouvirem, não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome. E aí, meus irmãos, você pode simplesmente ver como muitas pessoas fazem, mas eles estavam trabalhando para Deus. Eles estavam cultuando a Deus, eles estavam trabalhando na igreja, que na estrutura da antiga aliança era o templo. A vida deles era trabalhar para Deus. Mas Deus estava dizendo que ainda que eles estavam trabalhando para Deus, eles não estavam honrando o nome do Senhor, porque eles estavam com a passividade deles, não passando esse ensinamento de que as pessoas não deveriam tratar Deus como um ser qualquer, como um fulano qualquer, entregando o resto para Deus, tratando como se Deus não se importasse, não tratando Deus na sua singularidade. Eles se aproximavam e Deus não se agradava. Deus disse: olha, o que vocês estão fazendo é desonrar o meu nome. Deus diz: olha, eu vou amaldiçoar vocês. Eu vou enviar maldição, e algo que é terrível para o sacerdote. Isso aqui, meus irmãos, o sacerdote recebia certamente com peso, quando diz: amaldiçoarei as suas bênçãos. Por que o povo ia para a adoração? Por que o povo ia para o culto? Porque eles queriam ser abençoados por Deus.
E Deus estabeleceu na sua palavra que, especialmente na antiga aliança, quando essa estrutura mediatória, ela é necessária, é fundamental, você não podia entrar no Santo dos Santos, você não poderia oferecer sacrifício, você precisava do sacerdote. O sacerdote recebia o animal, ele apresentava ao Senhor, derramava o sangue, fazia o culto ao Senhor e no final do culto ele dirigia a bênção do Senhor para o povo, ele abençoava o povo. O povo chegava com as suas dores, as suas lutas, buscava a bênção do Senhor, o sacerdote orava ao Senhor e abençoava o povo, e o povo ia abençoado. Lembram da luta e do sofrimento daquela irmã Ana? Quando ela se derramava em lágrimas, como ela queria um filho, como ela clamava ao Senhor, como ela jejuava, como ela implorava ao Senhor, até que um dia um sacerdote viu ela, até imaginou que ela estava bêbada, mas ela disse, não, eu não sou mulher bêbada, eu sou mulher atribulada. Naquele dia ele ora por ela, ele abençoa ela, e Deus ouve aquela oração por causa dessa estrutura mediatória, e ela volta abençoada. Mas Deus diz que o povo iria procurar o sacerdote iria abençoar o povo, e tudo que o sacerdote falasse, Deus iria fazer exatamente o contrário. Deus iria amaldiçoar as suas bênçãos, porque eles estavam fazendo tudo aquilo que era contra a palavra de Deus. O texto diz, aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. O sacerdote era a vocação sacerdotal, meus irmãos, ela é exatamente para conduzir o povo, conduzir o rebanho de Deus, para que o povo compreenda a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a beleza do Senhor, para conduzir o povo a entender a honra devida ao seu santo nome, porque nós somos continuamente inclinados a nos apartar disso. Não tenhamos dúvida disso, pelos nossos costumes, pela nossa cultura, pelos nossos conceitos. Nós devemos sempre revisitar na leitura bíblica os nossos conceitos e avaliar se à luz das Escrituras eles estão corretos, porque a nossa tendência é sempre desonrar o nome de Deus. Essa é a nossa tendência como ser humano, pecadores, falhos. Por isso que nós necessitamos continuamente buscar ouvir a palavra de Deus, buscar em oração, nos derramar diante de Deus, porque a nossa tendência é nos apartar. E imagine um povo que está tendencioso a se apartar, com um sacerdote que orienta eles a se apartarem. Certa vez o Senhor Jesus estava andando e ele estava ensinando. Duas vezes ele fez multiplicação de pães e peixes, e o povo de Israel era cativo pagava impostos ao Império Romano, estava vivendo com certa liberdade, até religiosa, mas eles pagavam altos impostos, era uma vida difícil. Haviam questões políticas, questões sociais, questões de pobreza, dificuldade de alimentação, havia muita necessidade. Mas o Senhor olhou, e a Bíblia diz em Mateus, final do capítulo 9, que o Senhor se compadeceu de toda aquela multidão. Mas não foi por causa dos impostos, não foi por causa da doença, ainda que as doenças nos trazem dores, não foi por nenhum problema social ou político. O Senhor se compadeceu porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí ele chama os apóstolos e diz, vamos orar, roguem, pois ao Senhor da seara, que envie mais ceifeiros. O Senhor se compadeceu porque havia muitas pessoas que viviam num ambiente religioso, mas que não estavam sendo pastoreadas. E o Senhor disse, vamos orar por mais pastores. Porque imagine uma ovelha, se você já viu uma ovelha, sabe que uma ovelha é um animal extremamente manso, e se ela não tem um pastor no meio de um campo, ela vai ser devorada pelo lobo, ela nem vai lutar contra o lobo. Assim é um povo que não é pastoreado, que não é doutrinado. É como uma ovelha que vai ser devorada pelos lobos desse mundo, os falsos profetas, os falsos ensinos, que vão destruir.
O Senhor está dizendo, a sua ira está voltada contra os sacerdotes, porque eles não estão dando devida honra ao nome do Senhor. E aí começa mais ainda no verso 3, verso 4, a seriedade das implicações. Porque o verso 3 diz, eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Aqui uma linguagem própria da estrutura de Levítico, da estrutura do ritual do sacrifício levítico, porque quando o adorador entregava o animal, depois que o sacerdote tinha a morte na porta do santuário, o sacerdote levava esse corpo do animal e ele fazia uma separação. Ele pegava ali a parte do esterco do animal, a parte do intestino, toda aquela estrutura e algumas outras peles e algumas outras partes do corpo, e ele não oferecia aquilo ali sobre o altar, ele levava para uma parte longe do arraial, que era o local considerado imundo. O sacerdote, ele em todo momento havia, parte da estrutura do santuário, havia uma grande bacia de água, porque depois que o sacerdote, ele tocasse ali no sangue, ele fizesse a oferta, ele tinha que se lavar para entrar no santuário. E se ele, por acaso, tocasse nas fezes, ele teria que fazer uma purificação, porque ele era considerado imundo, ele teria que sair, fazer um ritual de purificação para depois voltar a oferecer. E quando o Senhor diz que ele vai colocar sobre a descendência do sacerdote vai ser reprovada, e que ele vai ser como que inundado no esterco, e ele vai sair do local do santuário para onde vai o esterco, o Senhor está dizendo, ó, eu vou tirar você do sacerdócio, eu vou tratar você como um imundo. O sacerdócio, na estrutura da antiga aliança, ele era passado de pai para filho. Quando uma família, ela fazia algo ofensivo ao Senhor, Deus tirava a família do sacerdócio. Foi o que aconteceu com o sacerdote Eli. Nós vemos a quebra ali, né? O sacerdote Eli fazia aquilo que era contrário à voz de Deus. Deus tira aquela família, mata os seus 2 filhos, acaba com aquela sequência de sacerdócio de pai para filho, porque eles faziam aquilo que era reprovável, e levanta Samuel. Deus faz aquilo antinatural, porque Deus reprovou aquele que zombava. E Eli fazia exatamente o que esses homens estavam fazendo aqui nesse contexto. O problema dele é que ele não disciplinava os seus filhos, que se deitavam com mulheres no santuário, que pegavam a carne antes de ser queimada, antes do momento em que eles poderiam pegar a carne com gordura que deveria ser oferecida ao Senhor. Eles metiam um garfo lá e tomavam à força. Esses eram os filhos de Eli, e Deus cortou aquela família, desprezou aquela família. Eles não deveriam ser mais adoradores do nome do Senhor, conduzir o povo na adoração. Deus reprovou aquela família sacerdotal. E o Senhor diz no verso 4, então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que grande bênção do Senhor para com o seu povo. Deus arrancar do meio da igreja maus pastores é o que faz a permanência da integridade da igreja. Para que vocês saibam, quando eu fizer isso, quando eu arrancar vocês do meio, os maus pastores, vocês vão aprender que a minha aliança, ele vai falar um pouco mais sobre isso nos versos posteriores. O que é a aliança que ele fez com Levi? A aliança de vida e de paz. Ele fez a aliança com Levi. A aliança com Levi você não vai, quando eles entram no livro de Josué, quando eles estão prestes a entrar na terra, Levi diz, olha, você não vai receber terra, Levi. Para trabalhar na agricultura, você vai viver no meio dos seus irmãos. Alguns vão ser pastores, outros vão trabalhar na limpeza do tabernáculo, vão trabalhar cantando, vão trabalhar em outras funções. Mas o fato é que vocês vão ser consagrados a conduzir o povo na adoração. O trabalho de vocês é esse. Vocês não vão ganhar terra, vocês vão ganhar o local apenas da propriedade de vocês, porque vocês têm uma tarefa, vocês têm uma função. Aliança para conduzir o povo a viver em vida, viver em paz.
para conduzir o povo a entender que terra não é tudo. Terra é uma bênção. Mas o que é o povo de Israel sem ter a orientação da santa palavra de Deus? Eles vão se apartar do Senhor e eles vão viver em desordem, vão perder a paz. Deus vai arrancar os maus pastores para que eles aprendam. A conclamação, meus irmãos, arrependimento, ela é para todos nós. Para o pastor, para o presbítero, para o pai, para o filho, para o jovem, para o idoso. Não haverá um momento nesta vida que nós poderemos dizer: não temos que nos arrepender diante de Deus, que já conhecemos de tudo. O apóstolo Paulo, no final da vida, ele diz: Timóteo, traz os pergaminhos que eu preciso ler. O apóstolo Paulo diz: aquele homem que subiu ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, ele disse: aquele que está em pé, veja que não caia. Todos nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, revisitar a nossa vida. Agora, a partir do verso 5 ao 7, o Senhor começa a apresentar qual é o significado da vocação sacerdotal. O que é que o sacerdote deve fazer? A minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Esse trecho, meus irmãos, ele é um trecho que fala fortemente ao coração dos israelitas que conheciam muito bem o Antigo Testamento. A minha aliança foi de vida e de paz. O Senhor deu a eles aliança de vida e de paz. Esse par de termos ele foi usado no livro de Números, capítulo 25, quando houve guerra e morte, vida e paz, quando estava tendo guerra e morte. O povo de Israel foi enganado por todo aquele engenho de Balaão, caiu na armadilha de se casar com pessoas ímpias, pessoas que não conheciam, e começou a absorver falsos ensinos. E o Senhor se irou contra o seu povo e levantou uma praga, começou a milhares de pessoas morrerem. Até o momento em que um cidadão de tamanha ousadia, no capítulo 25 de Números, ele pegou uma mulher pagã, adentrou, passando na frente de todo mundo. Eles habitavam em tendas. Ele passou na frente de todo mundo e entrou na tenda dele para se deitar com a mulher. E começou a ter relações com a mulher na tenda. Um sacerdote chamado Finéias, ele pegou uma lança e naquele momento que Israel estava cometendo as iniquidades, a praga de Deus estava crescendo e milhares de pessoas estavam morrendo. Finéias pegou a lança, entrou naquela tenda e matou. O texto diz que a tenda passou no ventre dos dois corpos e os dois morreram imediatamente. E quando morreram, cessou-se a praga. Ele fez guerra e morte. Aí Deus disse: ele trouxe vida e paz. Enquanto o sacerdote estava passivo para com o pecado, não queria fazer guerra contra o pecado, não havia paz e não havia vida, porque a praga estava se estendendo e Deus estava matando o seu próprio povo. Quando o sacerdote se levantou e fez a morte, aquilo que a lei mandava na estrutura da antiga aliança, ele enfiou a lança e matou aquele que estava cometendo aquele ato deliberado. Houve vida e paz. E o texto diz exatamente isso. Finéias é aquele que trouxe vida e paz para o meu povo. Ele trouxe vida e ele trouxe paz. Deus agora estava em paz, porque a praga foi arrancada. Aquilo que provocava a ira de Deus. Então, quando o texto de Malaquias está citando exatamente isso, que a aliança, o pacto de Deus com os levitas, com Levi, que é os sacerdotes e todos aqueles que estavam responsáveis pela adoração, é de vida e paz, ele está falando exatamente desse conceito, de que o sacerdote ele não pode cometer aquilo que estava sendo cometido no capítulo 1, ele não pode ser passivo.
Ele foi colocado para exatamente dizer ao povo quando o povo está cometendo pecado. Imagine uma cozinheira que não sabe cozinhar, um motorista que não sabe dirigir, ou um pastor que não quer corrigir as ovelhas. São pessoas que estão totalmente desviadas das suas funções. Porque o pastor, ele foi colocado para exatamente conduzir o rebanho, dizendo, isso agrada a Deus e isso não agrada a Deus. Para que vocês vivam com vida e paz, se relacionando com Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. É preciso que nós sejamos confrontados e corrigidos. Se a igreja, o pastor, os presbíteros e a igreja começa a ser passiva, você começa a viver na imoralidade, você começa a viver no homossexualismo, você começa a viver vivendo qualquer tipo de imoralidade e você não é confrontado nem corrigido. É exatamente isso. E por que geralmente as pessoas não fazem isso? Porque as pessoas vão ficar ofendidas, vão sair da igreja e vão deixar de dizimar. É a mesma coisa que está acontecendo em Malaquias capítulo 1. E Deus diz, o sacerdote está desonrando o meu nome. Eu vou reprovar você. Você foi colocado para viver essa aliança de vida e de paz. Eu dei essa aliança para que você me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O Senhor, meus irmãos, Ele nos chama ao temor. E como é perigoso nós vivemos no meio do ambiente religioso e nos acostumarmos com algumas práticas, né? Nos acomodarmos a alguns conceitos, a vermos numa sociedade em que é tão natural o divórcio, é tão natural práticas que são contrárias à palavra de Deus, e daí a pouco nós começamos a ver em algumas cidades do nosso país, né, igrejas que aprovam homossexualismo, igrejas que aprovam práticas A, práticas B, práticas das mais contrárias à palavra de Deus, e a sociedade ela vai mudando, a cultura vai mudando, mas a palavra de Deus ela permanece a mesma. E o papel da igreja é exatamente denunciar aquilo que é contrário à santa palavra de Deus, para que o povo possa ter vida e paz, para que o povo possa temer o nome do Senhor. O sacerdote, ele deveria, como parte do seu trabalho, como é que ele iria na porta do santuário dizer que esse animal ele está reprovado e que esse animal está aprovado? Parte do trabalho do sacerdote era estudar. Ele tinha que conhecer as minúcias da lei. Ele tinha que ler profundamente a palavra de Deus, a revelação do livro de Levítico, Gênesis, Êxodo, tudo que eles tinham até esse contexto. Ele era aquela pessoa para talvez o adorador que estivesse na dúvida, ao longo da semana ele chegasse lá no sacerdote, que era o seu pastor, e dissesse assim, pastor, eu estou com a dúvida, eu estou pensando em oferecer esse animal em sacrifício, mas eu não sei se isso vai ser agradável a Deus ou não. Ele abria a Bíblia e dizia, olha, isso aqui não tem problema, você pode oferecer, ou não, isso aqui está errado, faça dessa maneira. Então ele deveria ser aquela pessoa procurada para instruir o povo. Por isso que o versículo 6 diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui, meus irmãos, está o que é a vocação pastoral. O sacerdote, na nossa geração, muitas vezes, o pastor, ele é confundido como um administrador, como alguém que dirige, alguém que faz tantas coisas, alguém que gerencia eventos, alguém que tem a habilidade de fazer isso ou aquilo. Às vezes tem pastores que nem pregam. Pastor que tem um ministério tal, ele faz tudo, ele só não faz pregar. É a mesma coisa do cozinheiro que faz tudo, ele só não faz cozinhar. É desvio de função. Porque a função do motorista é dirigir e a função do pastor é pregar a palavra, é estudar a palavra e instruir o povo à luz da palavra, para que o povo seja
preservado em paz. Veja o que Deus diz, que por a verdadeira instrução está na sua boca, e ele andar em paz e retidão com o Senhor, ele naturalmente vai afastar a muitos do pecado. O povo está caminhando para cometer pecados, o sacerdote diz, não vá por esse caminho, isso é contrário à vontade de Deus, e eles são preservados. Por isso, verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Ele deve estudar a palavra de Deus, e o que ele deve dar ao povo do Senhor não é entretenimento. Ele deve dar instrução para dizer que aquele caminho é um caminho destrutivo e aquele caminho é um caminho que agrada ao Senhor. Você chega com toda a boa motivação, com todo um coração querendo dar o seu melhor para Deus, mas por causa de uma má instrução, você mesmo querendo dar o seu melhor para Deus, você vai entregar ao Senhor aquilo que é ofensivo ao Senhor. E Deus vai ficar irado com essa entrega fora dos padrões agradáveis ao Senhor. E certamente cada um de nós não vai ter, por causa dos nossos afazeres, por causa das nossas correrias, não vamos ter tempo, o tempo que aquela pessoa que foi treinada para isso, para estudar a palavra de Deus, conhecer as minúcias da palavra de Deus, ele está ali colocado para conhecer os detalhes, para proteger o povo, para que eles vivam em vida e paz. Vida e paz, meus irmãos, não é como a nossa sociedade proclama. As pessoas no Natal falam sobre paz e falam sobre paz para ter liberdade de fazer o que elas querem, e naquilo que elas proclamam paz, elas começam a viver os atos maiores pecaminosos e fazerem guerra contra Deus. Nessa época do Natal, as pessoas estão mais compreensivas no trânsito, as pessoas estão se abraçando, as pessoas estão mais dialogáveis, mas não é esse o ponto da história bíblica. O ponto é não o quanto eu estou tão preocupado em viver em sociedade sem conflitos, mas acima de tudo, o quanto eu estou preocupado em não ter problema com Deus, não ofender Deus. Essa é a questão mais importante da vida. O quanto eu tenho paz com Deus. Porque é Ele quem derrama a vida. E o sacerdote, o pastor, ele é responsável por instruir. Ele vai proteger. Por isso Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, medita na lei do Senhor, se aprofunda na lei do Senhor. Em outro momento ele diz, seja obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a instrução de Paulo para um jovem pastor, que ele deveria conhecer a verdadeira instrução para alimentar, conduzir o rebanho. Ele não disse, Timóteo, faz um acampamento a cada semana, conta uma piada no culto, deixa o povo feliz. Ele diz, ensina o povo. Em outro momento o Senhor Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Era o que acontecia com o povo, sendo orientado por fariseus, saduceus, pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Eles estavam sendo destruídos. Como o profeta Oséias diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. A função sacerdotal, meus irmãos, é exatamente conduzir o povo a ensinar, a aprender a palavra de Deus, a responder as questões, as dúvidas, tudo aquilo que pode atrapalhar no meu relacionamento com Deus, para que eu possa ter paz com o Senhor. Às vezes, as dinâmicas ministeriais da igreja, elas podem criar tantos afazeres e podem até prejudicar aquilo que deve estar como ofício do pastor, como função do pastor no estudo da palavra. E às vezes problemas que precisam ser resolvidos. Em Atos capítulo 6, a igreja estava com muitos recursos financeiros e haviam viúvas. E começou a haver uma queixa, porque algumas mulheres estavam sendo esquecidas, as viúvas dos helenistas. Então as pessoas levaram as queixas para os apóstolos, e os apóstolos disseram, é verdade, precisamos resolver esse problema.
Mas nós não temos tempo para isso. Vamos eleger homens para que eles possam administrar esse problema e resolver essa questão. Porque nós vamos nos dedicar, Atos 6, versículo 4, ao ministério da palavra e à oração. Eles precisavam, os apóstolos que andaram, e isso me causa muito temor, os apóstolos que andaram 3 anos com o Senhor Jesus, puderam fazer todas as perguntas que talvez eu e você tenha. Eles fizeram muitas perguntas, certamente, nem tudo foi registrado. O apóstolo João diz isso no final do Evangelho, nem tudo foi registrado. Depois de 3 anos, que eles viram o Senhor ressurreto, viram o Pentecostes, eles disseram, nós precisamos estudar. Nós não podemos, nós não temos tempo para fazer isso, porque nós temos que estudar. O pastor precisa estudar para alimentar o rebanho da palavra no caminho do Senhor. O verso 8 e verso 9 diz, mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar, vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Então, o problema agora está entrelaçado, né, sobre prática, na questão da aplicação da lei e na própria instrução, porque é geralmente o que acontece. Para um pastor justificar sua passividade em disciplinar alguém que está cometendo imoralidade, ele não vai dizer, eu não vou disciplinar porque eu quero ser contra o Senhor. Geralmente ele vai fazer, eu não vou disciplinar porque não é assim que se aplica a palavra de Deus. E ele começa a unir tanto o erro da passividade na aplicação da lei, como o erro da instrução. Ele começa a corromper a instrução. Ele vai começar a fazer o que tantos fazem, né? Nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ter graça, nós precisamos... Não é assim que conduz o rebanho de Deus. E ele começa agora a fazer várias interpretações da palavra de Deus que são conduzidas a corroborar essa prática dele, que na mente dele e no discurso dele passa a ser justificável ele não aplicar a disciplina àqueles que estão cometendo imoralidade. Na porta, a pessoa chega com o animal banco e ele aceita e ele agora passa a discursar perante as pessoas dizendo, não tem problema, podemos aceitar, isso aqui não tem problema. Ele passa a usar o conhecimento que ele tem de detalhes da lei para manipular a informação perante aqueles que não têm tanto domínio no conhecimento da lei do Senhor. No final, agora ele está com um ensino corrompido e por isso o texto diz, mas vocês se desviaram do caminho por meio da sua instrução, levando muitos a tropeçar. Veja, o pecado do sacerdote, ao ensinar errado, começa a causar um problema no meio da comunidade. Porque ele está dizendo que eles deveriam fazer isso ou aquilo. E agora as pessoas estão ouvindo a voz do seu pastor. Estão pecando porque estão recebendo uma instrução errada. Estão caminhando num caminho que está provocando a ira de Deus. Deus vai visitar, certamente já está visitando. Mas o ponto que está relacionado com toda essa estrutura base do capítulo 1, meus irmãos, é essa palavra da última frase do verso 9. Porque vocês se mostraram parciais na aplicação da lei. Eles eram passivos. Eles eram passivos perante... O povo vinha cometendo pecado, entregava o animal manco e eles não repreendiam, eles não disciplinavam, eles não corrigiam o povo. E o ministério pastoral, ele é um grande desafio, porque uma hora você vai ter que escolher, ou você tem problema com o povo, ou você tem problema com Deus. A vocação pastoral não é para pessoas que têm dificuldade de repreender. Porque faz parte da vocação repreender. Você vai ser um pai, uma mãe. Se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, se você tiver dificuldade de corrigir o seu filho, se você for passivo, você vai destruir o coração do seu filho. Vai acontecer exatamente o que está no livro de Provérbios. Nenhuma ideologia, nenhuma pedagogia moderna
na história da humanidade vai mudar a instrução daquele que é eterno, que diz que os nossos filhos precisam ser corrigidos. Nada muda isso. Precisamos corrigir. E aí, se você atentar agora para o versículo 10, você vai ver, e talvez você, na sua leitura, parece que está se mudando. Está falando sobre condenando os sacerdotes. E ele começa agora a se dirigir para o povo. Mas perceba que no capítulo 1 ele fez uma relação. O povo entrega o sacrifício errado e o sacerdote aceita. Então existe um problema do povo com o sacerdote. E o capítulo 2 começou falando do sacerdote, mas ele também vai falar do povo. Porque quais são as implicações, meus irmãos, de uma comunidade que ela vive onde não existe disciplina, onde ela não é corrigida? Os pecados começam a proliferar. A imoralidade, ela é vista com naturalidade. As pessoas começam a cometer aquilo que é o pecado do sacerdote. A porta de entrada, ela passa a ser agora espalhada no meio da comunidade. E algumas práticas estão presentes nesse povo que está vivendo sem correção. O versículo 10 diz: não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente as ofertas ao Senhor dos exércitos. O Senhor faz algumas perguntas por meio do profeta que nos levam lá a Gênesis. Não nos temos nós o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus. Ele nos faz olhar para Gênesis ao momento da criação. Será que nós seremos, se nós estamos debaixo do mesmo Criador, temos o mesmo Pai? E o texto vai nos deixar claro que ele está falando sobre marido e mulher. Um homem que está sendo desleal para com a mulher e a mulher que está sendo desleal para com o homem. Será que é razoável? Se você entende que o mesmo Deus Criador é o Deus da mulher, o Deus do homem. E como é que nós somos desleais? Porque então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. A profanação, ele vai entrar mais em detalhes, mas é que eles estão... Perceba esse termo profanação, porque foi o termo que ele usou para o sacerdote, agora ele está usando para o povo. Eles estão desonrando a aliança matrimonial. E a profanação, nem todo pecado é profanação, mas a profanação é quando o homem... Ele começa a corromper o culto ao Senhor. Especialmente é usado no sentido do culto. E é o que acontece aqui nesse capítulo. Alguma coisa eles estavam fazendo que estava corrompendo o momento da adoração. E ele vai descrever mais o que é isso. Ele vai dizer: Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O texto vai explicar mais nos versículos seguintes, mas o processo que estava se dando é que ele estava casado com uma mulher israelita, ele se divorciou da mulher, ele se casou com uma mulher pagã, ele trouxe a mulher para dentro da igreja, ele não se apartou de Deus, ele trouxe a mulher para dentro da igreja, nesse novo casamento. Na sociedade de Israel havia o processo civil de divórcio. Ele fez o trâmite todinho, casou novamente, trouxe a mulher. Só que essa mulher, ela não era convertida, ela era uma mulher pagã. E ela trouxe para dentro do povo de Deus, alguns conceitos e práticas que terminaram
Né? O contexto disso é o livro de Êxodo. Deus diz, quando Deus proíbe em Êxodo 34 o casamento misto, ele não é uma proibição sem motivo qualquer, ele está proibindo porque ele diz, olha, porque quando você se casar com um adorador de Deus estranho, ela vai entrar e ela vai trazer as práticas, os costumes e vai entranhar no meio da comunidade práticas estranhas, onde vai corromper o culto ao Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo. Se separaram, foram desleais, casaram novamente, trouxeram mulheres, e agora o problema não é um problema apenas daquela família. É um problema que agora eles estão trazendo a mulher. O sacerdote, ele está na porta, ele não proíbe o animal manco, ele não proíbe o cidadão de se divorciar, ele não proíbe ele de se casar com a mulher ímpia, e ele não proíbe dessa mulher ímpia entrar e trazer os conceitos. Lá no Novo Testamento, das exortações do Senhor é sempre dirigidas ao pastor da igreja, né? Das 7 igrejas. Diz assim, por que você está tolerando essa mulher, Jezabel, ensinando e conduzindo pessoas a pecar? Eu estou visitando pessoas com doenças. Porque você, novamente, o Senhor está confrontando o pastor que estava sendo passivo por aquela maldade sendo entranhada no povo de Deus. Verso 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Não adianta, meus irmãos, e aqui a grande ilusão da sociedade, né? As pessoas querem viver a vida sem conhecer a lei do Senhor, sem entender quais são as exigências de Deus. Às vezes elas são enganadas porque elas recebem má instrução. E vivemos em dias perigosos, onde você liga uma TV, liga o rádio, você escuta a pregação em todo lugar. Muitas vozes são levantadas em nome de Deus, mas não significa que são agradáveis de acordo com a palavra de Deus. Eles faziam aquilo que era contrário à vontade do Senhor e no dia de culto eles traziam o animal. E Deus disse, não adianta apresentar ofertas, não adianta entregar tudo o que vocês querem entregar, vir ao culto. Em Isaías diz, é melhor até que feche as portas. É melhor até que se interrompa a adoração do que você adorar e entregar a Ele aquilo que é indevido, aquilo que é ofensivo. O Senhor está reprovando o divórcio, o casamento misto. O Senhor está mostrando que o Senhor está irado contra esse povo. E aí veja o verso 13, a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. Isso é uma prática, meus irmãos, muito comum em nossos dias. As pessoas não estão preocupadas tanto no que a palavra de Deus diz, mas as pessoas estão chorando, as pessoas estão quebrantadas, e muitas delas estão sinceramente quebrantadas. Mas já dizendo, se você me ofende no culto, não adianta o quanto de lágrimas você se derrama. Não adianta o quanto você vai ao culto, à igreja adorar. Não adianta o quanto você chora, o quanto você geme, o quanto você entrega, porque não tem um prazer na oferta que você entrega. Você não pode simplesmente se divorciar, casar com mulher ímpia, vir trazer os conceitos pagãos, apresentar o resto ao Senhor e depois de você se derramar em lágrimas. Deus não vai se agradar disso. E eles entravam em crise, porque como eles não tinham a instrução e eles faziam isso, eles questionavam, mas por que Deus não aceita a minha oferta? O verso 14 diz, e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Sabe por que Deus ele está irado com essas pessoas da sociedade de Israel? Porque as pessoas elas querem viver uma vida, e desde aqueles dias era dessa forma, elas querem fazer a vida como se Deus não estivesse olhando. Especialmente a aliança de casamento não é algo para ser desprezado. Não é um acordo entre duas famílias ou entre duas pessoas. Deus disse, olha, porque eu estava lá. Quando você fez o pacto, a aliança de casamento,
Eu fui testemunha. No caso, geralmente no casamento nós chamamos pessoas para serem testemunhas, até você vai fazer o processo civil no cartório, tem que assinar, né, as testemunhas. Mas existe uma testemunha muito mais importante, que vai testificar que se nós fizermos o divórcio, ele vai se levantar para denunciar o nosso divórcio, é o próprio Deus. Deus diz, eu fui testemunha, eu estava lá. E agora, quando você faz o divórcio, eu estou agora indignado. Não adianta chorar, não adianta derramar as lágrimas, oferecer a oferta, porque a ira de Deus está voltada contra você. Você não pode agir com o pecado com naturalidade. Eu faço o pecado, entrego a oferta, está tudo resolvido e continuo na minha vida com imoralidade. As pessoas muitas vezes elas lidam com a relação com Deus com uma espécie de compensação. Elas vivem a vida imoral e depois entregam um dízimo. Elas vivem a vida imoral e depois elas vão no culto lá e pedem perdão e voltam a viver a vida imoral. E Deus não tem prazer com isso. Deus quer arrependimento, quer quebrantamento. Deus foi testemunha. O verso 15 diz, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Penso, meus irmãos, que um dos desafios de a gente estudar a Bíblia é a gente entender os versículos, mas entender o movimento que aquele capítulo, aquele livro está nos levando. Porque se você não fizer essa associação, você vai entender o pequeno trecho, a pequena parte, mas você não vai entender o movimento do texto. Ele está falando no capítulo 1 sobre culto. No capítulo 2 ele está falando começa a falar, corrigir os sacerdotes sobre culto. E de repente ele começa a falar sobre divórcio, sobre novo casamento e sobre profanação. E aqui, meus irmãos, nesse versículo nós precisamos entender o que é que tudo isso tem a ver com a profanação do culto. O Senhor, Ele o fez somente um. Ele está fazendo referência lá a Gênesis capítulo 2, na criação, quando Deus ele fez Adão e da costela tirou Eva e os uniu para serem homem e mulher, deixe o seu pai e sua mãe. Esse é o padrão, para serem somente um. Que Deus uniu, não separe o homem. Algumas pessoas até acham que isso é uma promessa. Não é uma promessa. É uma ordem. O que Deus uniu, não separe o homem. O homem, ele tem separado. Ele faz isso no divórcio. Deus não está dizendo que ninguém vai separar o que ele uniu. Ele está dizendo que é possível que se separe, mas a ordem é, não separe. O que o homem tem feito ao longo da história é exatamente isso. Desprezado a aliança do casamento. Mas o que é que o casamento tem a ver com o culto? Por que Deus criou o homem e mulher para se casarem e serem apenas um? Porque buscava uma descendência piedosa. Porque o que está acontecendo em Israel nesses dias é que o homem se casava com a mulher ímpia, os filhos tinham conceitos, aprendiam do pai, aprendiam da mãe, eram conceitos libertinos, e não se tinha uma descendência piedosa, uma descendência agora misturada. O ponto do casamento, o casamento não é o foco final das nossas vidas, meus irmãos. O casamento, ele foi estabelecido pelo Senhor para que nós, que professamos a mesma fé, nós possamos gerar filhos que venham crescer no meio da igreja, uma descendência piedosa, para que eles sejam presbíteros, para que eles sejam diáconos, eles sejam pastores, eles sejam homens e mulheres no meio do povo de Deus, para que o povo de Deus piedoso se preserve. Esse é o ponto. Quando há uma corrupção no culto, em Êxodo 32, depois que Deus corrige o povo, Deus fala em Êxodo 34, não se casem com mulheres pagãs, porque vocês vão corromper o culto. O ponto é o culto. O problema do divórcio e novo casamento estava trazendo como implicação corrupção
no ambiente da casa de Deus. As pessoas vêm do paganismo, se casa com uma pessoa que cresceu na igreja, e daí a pouco eles estão na assembleia do povo de Deus, quando o povo de Deus vai tomar algumas decisões, e eles começam a opinar, e eles querem opinar, não com base nas escrituras, que eles nem conhecem as escrituras, mas agora eles estão arrolados no hall de membros, eles têm um voto, como qualquer um de vocês. E eles vão opinar conforme os costumes e as práticas que eles aprenderam lá na reunião de condomínio deles, o que eles viram na vida deles, o que os pais deles ensinaram, e eles vão trazer isso para dentro da igreja. E daí a pouco a igreja está vivendo com pessoas com conceitos estranhos no meio do povo de Deus. Igrejas sérias, igrejas conservadoras foram tomadas nesse processo nos Estados Unidos, na Europa, e depois estavam aprovando o homossexualismo, aprovando a ordenação feminina, aprovando várias práticas das mais estranhas. O processo se dá exatamente dessa forma. Divórcio, casamento misto, padrão cai de observar a lei do Senhor e começa a conceitos pagãos no meio do povo de Deus. A descendência piedosa não é preservada. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O ponto que eu falo, meus irmãos, de nós entendermos o movimento do texto, é entendermos que, de fato, Deus está condenando o divórcio, Deus odeia o divórcio. Mas o ponto do texto é que Deus está ensinando que o problema que vai desembocar uma igreja que tem continuamente divórcios, essa consequência vai ser inevitável. O padrão da vida, da comunidade, ele vai diminuir e conceitos estranhos vão ser enxertados no meio do povo de Deus. O grande alerta do Senhor para o povo de Israel quando estava saindo do Egito. O grande propósito da nossa existência. Para que nós fomos criados, meus irmãos? Para o louvor da sua glória. Para que eu vou casar? É para gerar filhos, para que eles cresçam e adorem ao Senhor. Por que eu não vou me divorciar? Eu não vou ser infiel, não devo ser infiel à minha esposa, eu não devo ser contra a palavra de Deus, mas tudo isso é verdade, mas o ponto central é porque eu vou prejudicar o culto. Porque as consequências inevitáveis desse processo vai ser profanação no culto. E aí, no meio da instrução sobre profanação no culto, o sacerdote tem sua parte, mas o povo também tem sua parte. Porque começamos a ser passivos em corrigir os nossos filhos, corrigir os nossos membros, corrigir a adoração. E a profanação ela vai tomando. E Deus, o mesmo capítulo que ele fala, a minha aliança é de vida e de paz. Entenda, meus irmãos, o Deus da paz é o Deus que odeia o pecado. É o Deus que faz guerra e morte. A série de problemas que nós vemos nesse texto é que os sacerdotes furtam a instrução que condena o pecado. Eles não aplicam a disciplina. A igreja cristã tem defendido durante anos que é uma das marcas mais básicas de uma igreja pura. As 3 marcas da igreja: a pregação da palavra fiel, a administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina. É cada vez algo mais raro, né? É mais raro você ver uma igreja com disciplina. O povo, por não ser disciplinado, não ser corrigido, eles naturalmente se divorciavam, casavam com mulheres, traziam para dentro da igreja. E a profanação estava sendo vivenciada de forma tão natural que eles até perguntavam: mas por que o Senhor não está nos ouvindo? Eles não estavam conscientes de que estavam ofendendo a Deus. Eles achavam que estavam fazendo aquilo que era correto. Quando não temos, meus irmãos, disciplina na igreja, e a disciplina dói,
como é duro ser corrigido, né? Como fere o nosso orgulho quando nós não queremos. Quantas vezes, né, nós, adultos, temos dificuldade de reconhecer nossos erros, de pedir perdão, porque é o nosso coração orgulhoso. Mas esse é o processo cristão. A caminhada cristã, desde o momento em que você começa a adorar, nós passamos por um momento de confissão. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter um coração de adorador para dizer: Senhor, me ensina a Tua palavra, eu tenho conceitos, tira os meus conceitos e me ensina a Tua verdade. Esse deve ser o movimento do adorador ao ler a palavra. Quando você vem no culto, você deve vir com um coração disposto a aprender, a ser corrigido. Essa é uma verdade e uma necessidade que todos nós, meus irmãos, do pastor, do ancião, do novo convertido, todos nós temos que nos arrepender e crescer. Sempre teremos que aprender até chegarmos na glória. Somos mudados de glória em glória à imagem do Senhor. Sobre esse texto, meus irmãos, o conceito que nós aprendemos é que o Senhor nos deu uma aliança de vida e paz. Mas não associe vida e paz como a sociedade associa. Vida e paz você só vai ter plenamente na presença do Senhor quando você fizer guerra contra o pecado. Quando você cultivar o pecado, não imagine que você vai ter vida e paz na presença do Senhor. O Senhor, nosso Deus, é um Deus de paz, um Deus de amor, mas é um Deus de ira contra o pecado. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor.